seria cômico se não fosse trágico. E finalmente a Polícia Federal encontra Fabrício Queiroz, que estava há mais de um ano sumido, na casa do advogado de Flávio Bolsonaro. O que leva muitas pessoas que ainda nutriam alguma esperança nesse governo como sendo capaz de combater a corrupção, entrarem num processo final de desilusão e compreenderem que o autoritarismo do Brasil não é brincadeira de criança. Sim, porque a corrupção é produto dessa forma extremamente autoritária de se perceber política. É uma mistura do público e do privado, tipo casa da mãe Joana, e no caso desse governo, com seus protegidos, com seus apadrinhados, que no caso aí são os milicianos. Ao contrário do que muita gente pensa, o Brasil é sim um país extremamente autoritário. Basta olhar, por exemplo, para a forma com que o autoritarismo se reflete nas nossas instituições políticas e seu vasto histórico de manobras golpistas. Ou o autoritarismo presente na nossa sociedade, a partir dessa segregação do apartheid, da injustiça social, dos privilégios sempre restritos aos eternos colonos, aos eternos seletos de sempre, quase como uma sociedade de castas. Ou o autoritarismo presente ainda nas nossas instituições jurídicas, sempre manobráveis a quem possa pagar. O autoritarismo de um povo sempre muito afeito a preconceitos ou mecanismos extraoficiais de tentar solucionar problemas. E daí vai desde subornar funcionários públicos, promover linchamentos, a tal da justiça com as próprias mãos, o tal do escracho, do cancelamento, do assédio nas redes sociais, a eterna busca pelo bode expiatório, onde se possa depurar todo o ressentimento e o autoritarismo contido nesse povo. Mas de pouquinho em pouquinho nós estávamos dando passos importantes. Nos governos de Lula e Dilma, a Polícia Federal, por exemplo, além de dispor de muita autonomia para sua atuação, ainda dispôs de um aumento significativo no seu orçamento, forte investimento em dispositivos de inteligência, contratação de mais policiais por via de concurso, ou seja, ações extremamente importantes neste combate à corrupção. Mas essa nossa democracia tão frágil, tão capenga, chegou muito rapidamente ao fundo do poço, através desse presidente que utiliza de todo tipo de manobra do aparelho do Estado para perseguir seus opositores, cercear a liberdade de imprensa, salvar sua família corrupta, seus apadrinhados milicianos. Nunca o tráfico de influência e o mandonismo estiveram tão escancarados nesse país. E esse aí que se dizia o representante da nova política, mas na verdade nunca houve um presidente que barganhou tanto apoio em troca de emendas, criando aí novos ministérios agora para poder acomodar os políticos do Centrão. E foi esse mesmo povo autoritário que se sentiu plenamente representado naquele festival de boçalidade que foi o processo de impeachment de Dilma. Esse mesmo povo que calou e aceitou a prisão de Lula em segunda instância, ainda que tivesse plena certeza da inconstitucionalidade desse processo. O mesmo povo que assiste professores sendo atacados e, no final das contas, dão com os ombros. Afinal de contas, quem se importa, né? Não é comigo. O mesmo povo que está assistindo aí esses ataques fascistas a jornalistas, a artistas e continua indiferente e passivo a tudo isso. Mas foi, seja com a pandemia ou com o agravamento dessa crise política, que na verdade muita gente que antes não era alvo, começou a sentir agora o peso da milícia bolsonarista. Que o digam João Dória, Joyce Hausmann, William Bonner, Miriam Leitão, enfim, uma lista interminável aí de dissidentes ou simplesmente de pessoas que discordam desse governo. E, aliás, foi preciso que a violência da fake news chegasse aos ministros do Supremo para que eles começassem a tomar medidas mais incisivas. Então, resta saber agora como é que a gente vai fazer para reverter essa situação. Afinal de contas, não é só tirar o Bolsonaro. Ele foi eleito com um bocado de outros deputados simplesmente porque compartilhavam da mesma ideia. Agora eles dispõem mais ainda de estrutura para os seus canais de comunicação que espalham mentira, manipulações, que fizeram todos os fascistas do país se encontrarem, porque antes eles estavam dispersos e agora eles já se encontram, já se reconhecem, já estão juntos. Só para vocês perceberem o quanto que esse marketing em torno de acabar com a corrupção pode ser perigoso quando ele é tratado de forma simplória. Ah, mas é intencional? É proposital? Sim e não. Sim, porque de fato existe uma elite econômica que, de forma sistematizada, racional e deliberada, aceitou flertar com o fascismo só para aprovar a retirada de direitos.
E não por quê? Porque a grande maioria das pessoas que votaram nele, na verdade, foram iludidas. Iludidas pela velha história de sempre, do salvador da pátria, do ser incorruptível, que vai colocar o país nos trilhos, que vai trazer a segurança para um povo que vive eternamente inseguro. E o pior é que isso não é novo na história do Brasil, na verdade isso é recorrente. Nós sempre somos levados a tomar essa postura idealizante em torno da ideia de um redentor, de alguém que vai nos poupar de ter que se preocupar com as questões públicas. Eu espero que quando tudo isso acabar, a gente consiga sair dessa mais maduros, mais honestos, no sentido de entender que a gente só vai conseguir derrotar a corrupção no Brasil quando a gente tomar as rédeas dessa democracia das mãos do capital financeiro.